Algum momento mais marcante nessa trajetória aí do programa? Ah, tem muitas histórias assim que são importantes, né? Porque quando eu botei o programa no ar, o motociclismo de moto velocidade, a moto velocidade tinha morrido no Rio de Janeiro. E aí eu inventei uma corrida que eu dei o nome de 1000 quilômetros do Rio, porque sendo uma corrida de longa duração, vários pilotos podiam participar e podia botar 2, 3 pilotos em cada moto e eu podia chamar o resto do Brasil para correr no Rio de Janeiro. E a gente fez esse 1000 quilômetros do Rio, que até o Alexandre Barros, que se tornou a nossa maior estrela, correu, era um garotinho, correu também lá com a moto 125 cilindradas e foi um sucesso e dali deu um start para voltar a moto velocidade para o Rio de Janeiro. E depois o programa conseguiu um patrocínio para fazer uma equipe carioca para vir disputar em São Paulo às 12 horas de Interlagos e a gente com uma moto de 350 cilindradas, a gente ganhou equipes poderosas de fábrica com moto de 350, com moto de 750 e foi a única vitória de uma equipe do Rio de Janeiro numa prova de longa duração em São Paulo. Nossa. Foi marcante. E outras curiosidades, como eu fiquei estigmatizado como um homem das duas rodas, uma agência de São Paulo ligou para mim pedindo um orçamento para produzir e dirigir um comercial de bicicleta. Então eu falei, tudo bem. Mas eles esconderam o jogo, eles falaram que era com um jogador de futebol, mas não falaram quem era para eu não botar um preço muito acima e depois que eu fechei tudo com eles falaram que era o Pelé. Mas foi tudo feito de telefone. E aí, quando eles foram no Rio de Janeiro, que eles chegaram lá, que eu estava dirigindo o Pelé já na cena, fazendo toda a produção toda, eles falaram assim, mas cadê o tal do João Mendes, que é o Papa? Aí, assim, não, aquele moleque ali, aquele moleque ali que tá mandando no Pelé, que está fazendo acontecendo. E o Pelé foi super generoso, trabalhou super bem, me atendeu em tudo que eu pedi. O comercial ficou maravilhoso, foi ao ar na Copa de 1986 e foi um sucesso. Nossa, imagina quantas histórias, tem muita história, gente do céu. Isso na minha trajetória e depois que o programa foi pro ar, eu comecei a ser solicitado para gravar outros esportes, gravar clipes com o pessoal da música e eu fiz tanta coisa para tanta gente que eu acabei tendo que botar um outro programa na televisão de variedades. E a curiosidade é que eu peguei umas 30 modelos para fazer uma seleção e eu selecionei uma menina que tinha 18 anos, botei para apresentar o programa para mim. 6 meses depois, o Boninho da Rede Globo viu, levou para a Globo, que a Adriana Esteves se tornou uma grande atriz. No livro a gente bota, por exemplo, as declarações de todo esse pessoal do rock dando os parabéns para o programa, Lobão, RPM, que na época era até difícil de conversar com RPM, Paralamas. Os 3 integrantes dos Paralamas andavam de moto, né? Aí tem lá a moto do Herbert Viana, tinha um adesivo do programa na carenagem. Essa moto aqui é do Jean Azevedo, que venceu o Paris-Dakar. Mas um detalhe, o Jean Azevedo, com 14 anos de idade, ele foi correr uma prova de motocross no Rio de Janeiro que eu gravei. E ele ficou em segundo, subiu no pódio com uma raiva danada. Então o livro tem uma foto dele com a cara fechada, garotinho, porque não venceu. Ele não venceu, ele ficou, sabe, com raiva. Isso ele tinha 14 anos. Depois ele teve uma história fabulosa no Enduro e no Dakar e venceu todas as provas aqui do Brasil, venceu a principal do mundo, né? Sim. Esse Rally Paris-Dakar, e é um super piloto. Essa aqui, então, foi a câmera que você Esse é o primeiro modelo, a primeira câmera que eu tive, que a gente fazia. Eu fiz um piloto, praticamente um piloto, de uma reunião do pessoal do motocross andando numa pista. Aí eu fiz um vídeo, que era Rio Motocross, que virou um piloto, praticamente um piloto. Foi a minha primeira experiência gravando motocross com essa câmera. E depois passou para o profissional, aí passou a ser essa câmera. Essa daí. Essa aqui é uma camiseta de prova. Essa era a camisa da minha equipe. Que você usava? A camisa que a gente usava da equipe, que a gente tinha um patrocínio legal da Coca-Cola, que é outra história curiosa também, que eu levei para a agência da Coca-Cola uma proposta de patrocínio. Eles não patrocinaram, mas depois o presidente da Coca-Cola e os diretores me ligaram para uma reunião
Eu falei assim, não, a gente quer patrocinar você porque todos os nossos filhos querem ver o seu programa no sábado de tarde. Ah, que legal. E aí eles passaram a me patrocinar. E essa é a fita profissional, né? Ah, que daí era... Essa era a fita que o programa, que ia pro ar o programa. Ai, que legal. Essa aqui é o programa 140 que a gente exibiu, foi o GP Brasil de Moto Velocidade em Goiânia. O Hollywood Motocross, ele começou em 83, essa roupa era uma roupa oficial do campeonato, da equipe, e depois ele, durante os anos 80, ele foi motocross, quando virou para os anos 90 passou a ser o Supercross, que era um espetáculo já em circuito fechado, dentro de um estádio, era outra... E eu sempre participei. Eu participei inicialmente fotografando para a revista Motor Show, depois eu fui piloto no Hollywood Motocross, depois eu comecei a fazer o programa, cobrir o Hollywood Motocross, eles me contrataram para ser o comentarista das provas na torre, onde ficava o locutor, o Zezito, e depois eu fazia os vídeos para Souza Cruz e comentava as provas no local no dia da prova, em todos os Hollywood e depois no Supercross nos anos 90. Essa aqui é a prova no pavilhão de Soupçova que eu falei. E essa aqui é aquela moto lá. Aqui, ó, eu falo do comercial do Pelé. E aqui tem o QR Code. Aí você vê o QR Code, você vê o comercial. E eu contando a história do comercial. A Adriana Esteves, quando começou. Isso é outra curiosidade, o Globo de Ouro, que era o grande programa de música da Globo. Sim. O último programa que foi ao ar foi apresentado pela Adriana Esteves e pelo Jimmy Hall. O Jimmy Hall foi o primeiro apresentador do Bike Show e a Adriana Esteves foi a minha apresentadora. Aqui eu faço uma brincadeira que eu, por exemplo, eu filmando em trike, filmando em helicóptero e agora é drone. Não tem agora é drone, não tem tanta emoção assim. Eu saía toda hora pendurado numa porta de helicóptero e agora não tem mais nada. Não. E se você é apaixonado pelo mundo de motociclismo, jornalismo e história, adquira o seu livro aqui no Centro Cultural Movimento.